Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. Você sabe com quantos pontos você pode ter o seu direito de dirigir suspenso? Aguenta mais aí que depois da vinheta a gente vai conversar mais sobre isso. Pessoal, até o ano de 2021, a regra era que aquele condutor ao acumular 20 pontos ou mais no período de 12 meses já estaria passível de ter um processo de suspensão. Essa regra varia para todos. Porém, tivemos algumas alterações na legislação de trânsito e então passou a ter um escalonamento, que eu vou te explicar melhor a partir de agora. Mas antes, uma informação muito importante. Alguns condutores imaginam que a questão da validade dos pontos do seu prontuário ocorre num período de 12 meses, contando desde 1º de janeiro até 31 de dezembro do corrente ano, mas isso não é uma realidade. Na verdade, a pontuação fica sim ativa no prontuário daquele condutor por 12 meses, mas a contar da data do cometimento da infração. Então, por exemplo, se a infração ocorreu no dia 12 de maio de 2023, ela deve ficar ativa naquele prontuário até o dia 12 de maio de 2024. E isso se não ocorrer o acúmulo de pontos suficientes para a instauração de um processo de suspensão. Feito essa consideração inicial, vamos para o meu computador dar uma olhada lá no Código de Trânsito Brasileiro para a gente entender mais a respeito da suspensão por acúmulo de pontos. Pessoal, nós vamos achar informações a respeito da suspensão aqui no artigo 261 do CTB, que diz o seguinte, olha, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1. Sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. Aqui eu já quero chamar a atenção, porque muitos condutores acabam imaginando que essa pontuação que está aqui se trata de um limite. Inclusive, eu já vi alguns profissionais divulgarem essa informação de forma equivocada. Tem que tomar muito cuidado ao utilizar a expressão limite, porque o que nós vamos ver aqui não se trata de um limite. Na verdade, se trata já de uma quantidade que, ao condutor atingir esse seu prontuário, ele já estará passível de ter um processo de suspensão. Então não é limite. A linha A diz que se aquele condutor acumular 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação, ele já estará sujeito a ter um processo de suspensão. Uma outra situação está aqui na linha B. Se ele acumular 30 pontos e tem em seu prontuário uma infração de natureza gravíssima, também já pode ter uma suspensão. E no último caso aqui, com 40 pontos, caso não conste nenhuma infração de natureza gravíssima na pontuação. Esse escalonamento, pessoal, veio através da Lei 14.071 de 2020. Essa lei ela passou a vigorar no dia 12 de abril de 2021. A depender da gravidade da infração que você cometeu, você pode receber em seu prontuário 3, 4, 5 ou 7 pontos. Por exemplo, uma infração de natureza leve, 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos e gravíssima 7 pontos. Lembrando que tem algumas infrações de trânsito que não podem atribuir pontos no prontuário, mas eu já gravei um vídeo por aqui muito bacana a respeito disso. Vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Dá um confere por lá, porque se você cometeu alguma dessas infrações e esta pontuação está constando em seu prontuário e com isso você sofreu um processo de suspensão, recorra porque o órgão fez errado. O inciso 2 está falando dos casos daquelas infrações que já prevêem a suspensão de forma específica. Por exemplo, a infração do artigo 65 do CTB, que é dirigir sob influência de álcool. Já prevê a suspensão por 12 meses. Então não tem relação aqui com a questão da pontuação. E aqui já vai uma outra informação importante. Toda infração que já prevê de forma específica a suspensão, não pode haver também o acúmulo de pontos no prontuário. Isso por uma questão muito simples. Se ocorrer, estaremos diante de um fenômeno de direito chamado de bis in idem, ou seja, uma dupla penalização pelo mesmo fato. Então não pode haver, ao mesmo tempo que é possível a instauração de um processo por infração específica, haver também a atribuição dos pontos no prontuário do condutor, porque desta forma ele poderá ser duplamente penalizado. Por mais que isso apareça aí no seu prontuário, às vezes você cometeu uma infração que já previa a suspensão, quando vai constar no site do Detran, aparece lá 7 pontos. Desconsidere, esses pontos não podem servir para a contagem de acúmulo de pontos no período de 12 meses. E essa informação de que as infrações específicas não podem atribuir pontos ao prontuário, nós vamos encontrar aqui no artigo 259 do CTB, aqui no parágrafo 4º, que fala que ao condutor identificado será atribuída a pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 deste Código, exceto aquelas. Aí você vem aqui no inciso 3 que fala puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. Mas agora, pessoal, voltando aqui para o artigo 261, nós temos que ver algumas outras coisas importantes. Olha só, aqui no parágrafo 1º do artigo 261 diz que os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes. No caso aqui do inciso 1, que está falando da suspensão por pontos,
é de 6 meses a 1 ano. Então, muita atenção se você está aí com várias pontuações no seu prontuário. Se você atingir aquela quantidade que nós falamos aqui, você vai ter a sua suspensão aplicada por no mínimo 6 meses. É bastante tempo, né? Mas sim, no mínimo 6 meses, podendo chegar a 1 ano, mas não para por aí. Porque no caso de reincidência no período de 12 meses, esta suspensão já pode ser de 8 meses a 2 anos. E aqui, pessoal, se trata de um ato discricionário da autoridade de trânsito, ou seja, do diretor do Detran, porque a suspensão por acúmulo de pontos só pode ser instaurado exclusivamente pelo Detran. E por que eu digo um ato discricionário? Quando falamos ato discricionário dentro do direito administrativo, significa que a autoridade de trânsito do Detran tem ali uma margem de escolha. Ele pode lhe aplicar essa suspensão, se for a primeira vez, de 6 meses a 1 ano. Então ele que vai escolher. Devido ali à gravidade das suas infrações, o seu histórico, o que aconteceu, ele pode aplicar tanto o mínimo 6 meses, como pode aplicar 8 meses, 10 meses ou até mesmo 1 ano. E na reincidência, o que significa reincidência? Digamos que você teve um processo por acúmulo de pontos e dentro de um período de 12 meses você teve um outro, porque você acabou ali continuando cometendo várias infrações de trânsito. Então, diante da reincidência no período de 12 meses, você já pode ter a aplicação de uma suspensão de no mínimo 8 meses, chegando até 2 anos. Prosseguindo aqui algumas outras informações muito importantes. Para voltar a dirigir, tanto faz se é uma suspensão por pontos, se é uma suspensão por infração ali específica que já prevê essa penalidade, para poder voltar a dirigir, o condutor tem que frequentar o curso de reciclagem. Primeiro cumpre aquele período e depois tem que fazer o curso de reciclagem, ter uma aprovação para que ele possa voltar a dirigir. Isso é o que está aqui no parágrafo 2º do artigo 261. Aqui, embora esteja falando de será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade, ou seja, como se houvesse ali a recolha do documento para que dê início a essa suspensão, isso não acontece mais desde 2018. Não precisa mais entregar a habilitação no Detran. Essa suspensão ocorre de forma automática após esgotados ali todos os recursos. O condutor deve ser somente notificado informando que ele deve cumprir a suspensão de tal período a tal período. E agora uma informação muito importante, mas que eu já gravei vídeo por aqui, recomendo que você assista, que é a respeito daquele condutor que tem no campo de observações da CNH a sigla EAR, Exerce Atividade Remunerada. Por que é importante isso? Porque aquele condutor que possui essa sigla, pessoal, aquele que exerce atividade remunerada junto ao veículo, aquele motorista de caminhão, motorista de ônibus, aquele Uber, taxista, lembrando, o EAR independe da categoria. Até um condutor que tem categoria A, categoria B, ele pode incluir sim na sua habilitação a depender da sua atividade. Então quem tem o EAR na CNH, pessoal, só tem o risco de ter um processo de suspensão instaurado por acúmulo de pontos, muito importante isso, por acúmulo de pontos, caso ele acumule no período de 12 meses 40 pontos ou mais. Ele vai entrar nessa regra aqui, pessoal, da linha C aqui, ó, do inciso 1 do artigo 261, ou seja, ele só corre o risco de ter uma suspensão caso ele acumule 40 ou mais pontos no período de 12 meses, e detalhe, independentemente da natureza das infrações. Por mais que ele tenha ali várias infrações de natureza gravíssima, quem tem AR no campo de observações da CNH não pode ser suspenso se acumular, por exemplo, até 39 pontos no período de 12 meses. Mas se você quiser saber mais a respeito do AR, quais são as vantagens, desvantagens, como é que funciona, como é que é esse curso de reciclagem, eu já gravei um vídeo bem completo por aqui e eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Pessoal, é muito importante lembrar que independentemente do tipo de suspensão, você deve ser notificado para poder apresentar a sua defesa e também os seus recursos administrativos. E fica mais uma vez o alerta, cuidado com o uso da expressão limite. Se for para você usar a expressão limite, ao falar a respeito do acúmulo de pontos, você deve falar então limite de 19, 29 e 39. Porque aí sim, dentro dessa quantidade, a depender da quantidade de infrações gravíssimas que aquele condutor tem em seu prontuário, ele não corre o risco de ter um processo de suspensão. Mas você viu aqui que na legislação de trânsito, quando falamos em 20, 30 ou 40, já é uma quantidade de pontos que ao acumular em 12 meses, já estará aquele condutor passível de ter um processo de suspensão. E se você quiser aprender muito mais a respeito de processo administrativo de multa, suspensão e cassação da CNH, o que eu estou explicando aqui é só um pequeno trecho de tudo isso. Eu lhe recomendo conhecer os meus cursos de trânsito. Por lá eu vou te ensinar como é que funciona tudo isso e muito mais, preparando você para atuar no mercado de trânsito como defensor de condutores. Dá um confere aí no primeiro link aqui da descrição e também no comentário fixado.
Bom, então é isso, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se sim, eu peço que você me ajude, deixa aí o teu like, se inscreve aqui no meu canal, ative as notificações porque aqui tem vídeo novo toda semana. E eu também te convido a conhecer o meu trabalho através das outras redes sociais. Por lá eu tento todos os dias trazer algum conteúdo, seja no feed, seja no story, tudo para poder fazer você entender o nosso querido trânsito de uma forma muito mais fácil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!